Olá, tudo bem? Prazer, aqui é Jean Mendes. Bem-vindo ao meu canal. Quero agradecer você que chegou aqui. E se você está aqui nesse momento, é porque o que eu tenho para falar para você agora vai com certeza impactar a tua vida de uma maneira positiva, de uma maneira transformadora. Não sei quanto a você, mas eu na minha vida já passei por diversos momentos difíceis, momentos de dúvidas, momentos de tristeza, momentos onde as coisas não aconteceram da maneira que eu queria, momentos de percas pessoais, familiares. E é comum quando nós passamos por alguns momentos difíceis em nossas vidas, é comum nós fazermos alguns questionamentos, né? Alguns questionamentos que eu já fiz na minha vida e por isso Deus tratou isso comigo e me faz com que hoje eu possa estar aqui para falar com você. Uma frase, um questionamento que já veio muito na minha mente é: será realmente que Deus se importa comigo? Será que Deus se importa comigo de uma maneira pessoal? Será que Deus se importa comigo a ponto de cuidar de fato de mim? Ou Deus se importa comigo de uma maneira coletiva? Um dia eu perguntei para um amigo meu e falei: viu, você acha que Deus se importa conosco? E ele falou assim: claro que se importa, Jean, porque a Bíblia diz em João 3,16: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Eu parei para pensar naquele texto e de fato isso é real. Deus ele amou o mundo de uma maneira totalmente especial a ponto de dar o seu Filho unigênito, o seu único Filho até aquele momento, Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas o entendimento que me traz quando leio esse texto é que Deus amou o mundo de uma maneira coletiva, Deus amou todo o mundo. Então eu entendo que inserido no contexto de mundo, Deus ele me ama. Mas a dúvida que muitas vezes vinha em meu coração é: Deus ele me ama e se importa comigo de uma maneira pessoal ou em algo coletivo, me conduzindo para a salvação no coletivo? Será que Deus ele olha para a minha história, para o meu contexto de vida de 50, 60, 70, 80 anos e se importa pessoalmente comigo, com minhas dores, com os meus medos, com os meus fracassos? E aí Deus ele trouxe para mim a revelação de que de fato sim, Deus ele se importa comigo e Deus ele se importa com você. E é sobre isso que eu quero falar com você e eu quero te levar a refletir algumas coisas para te mostrar e te provar que de fato Deus se importa com você. Algumas perguntas que geralmente vêm em nossa mente, em nosso coração é: será mesmo que Deus se importa comigo? Será que Deus ele escuta? Será que Deus ele ouve as minhas orações? Será que Deus está preocupado de fato com os meus problemas? E aí eu fui pesquisar e ler a Bíblia para poder entender assim, de uma maneira pessoal e íntima, comigo. Deus se importa com cada um de nós de uma maneira pessoal e íntima. Ele de fato se importa conosco? E hoje eu quero trazer para você algumas verdades imutáveis que não vão mudar, independente do seu problema, da sua dificuldade, de quem você seja, para te mostrar e te provar que Deus, nesse momento, Ele se importa com você, com o seu problema, com os seus sonhos, com as suas dificuldades, com os seus medos, independente se você está passando por uma fase excelente na sua vida ou por uma fase muito difícil, para te provar que Deus ele se importa com você. E eu vou colocar para você agora aqui na sua tela um texto de Mateus 10. Lá em Mateus 10, Jesus Cristo está tendo uma conversa com os seus discípulos, dando a eles algumas instruções, falando para eles a respeito de coisas que viriam, de como eles deveriam agir para poder pregar o Evangelho, como que eles deveriam ir nas cidades. Então Jesus ele traz uma série de coisas aqui em Mateus 10 falando sobre a missão que viria pela frente, que a eles seria dado o poder para fazer muitas coisas. Eles deveriam pregar o Evangelho de 2 em 2, que se entrasse em uma cidade as pessoas não recebessem, que eles deveriam bater a poeira dos seus pés e ir para outro lugar. Mas algumas coisas aqui em Mateus 10 me chamam a atenção e eu quero enfatizar para você poder entender. Olha só: eu os estou enviando como ovelhas entre lobos, portanto, sejam prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Tenham cuidado, pois os homens os entregarão aos tribunais e os açoitarão nas sinagogas deles. Por minha causa vocês serão levados à presença de governadores e reis, como testemunha a eles e aos gentios. Então Jesus estava dizendo para eles aqui: olha só, tenham cuidado,
porque pelo meu nome vocês serão levados aos tribunais e serão açoitados nas sinagogas, vocês serão levados a julgamento. Então Jesus está dizendo assim, olha só, por meu nome, por estarem fazendo a missão, contexto onde os discípulos estavam inseridos, né? O que viria pela frente, como é a história da igreja, se você ler lá um pouco do livro de Atos, você vai ver que de fato eles sofreram muito e muitos até morreram, foram apedrejados, como foi o caso de Estevão. E aí, se você continuar discorrendo um pouco mais, olha o que diz aqui no versículo 26 até o versículo 31 de Mateus. Portanto, não tenham medo deles. Não há nada escondido que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a se tornar conhecido. O que eu lhes digo na escuridão, falem à luz do dia. O que é sussurrado aos seus ouvidos, proclamem nos telhados. Não tenha medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Antes, tenham medo daquele que pode destruir tanto a alma como o corpo no inferno. Não se vende 2 pardais por uma moedinha? Contudo, nenhum deles cai no chão sem consentimento do Pai de vocês. Até o cabelo da cabeça de vocês estão todos contados. Portanto, não tenham medo. Vocês valem mais do que muitos pardais. Olha só o que a Bíblia está dizendo aqui. Primeira coisa, Jesus disse o seguinte, que não há nada escondido que não venha a ser revelado. Não há nada oculto que não venha a ser conhecido. Então, estamos falando de um Deus que traz a revelação para mim e para você das coisas ocultas e das coisas escondidas. Das coisas que talvez hoje você não entende, das coisas que hoje eu não entendo. No tempo de Deus e na hora certa de Deus, Ele vai trazer à luz aquilo que está escondido. E aí Ele traz algo muito forte para mim que diz o seguinte, não tenham medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Antes tenham medo daquele que pode destruir tanto a alma como o corpo no inferno. Então está dizendo o seguinte, muitas vezes nós estamos com medo, né? Aqui está dizendo de fato do homem, né? Que iria perseguir eles estavam com medo do homem que poderia matar o corpo, do homem que poderia fazer o corpo sofrer. Mas Deus aqui, em Jesus, está dizendo o seguinte, tenham, portanto, medo daquele que além de destruir o corpo, ele pode lançar a alma no inferno. Então está falando que ele é muito mais poderoso do que as coisas desta terra. Que ele não controla somente o que acontece aqui no plano onde nós estamos vivendo a nossa jornada, mas um Deus que controla o que acontece depois dessa vida. E aí ele diz o seguinte, olha só, não se vendem 2 pardais por uma moedinha? Contudo, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do Pai de vocês. O que está dizendo aqui? Na época era comum você comprar os pardais para oferecer sacrifício, para alimento. Então Deus está dizendo o seguinte, 2 pardais, que é algo insignificante, que você compra como moedinha, eles só caem no chão, são capturados porque o Pai de vocês consente. Olha a analogia. Até o cabelo da cabeça de vocês estão todos contados. Portanto, não tenham medo, vocês valem mais do que muitos pardais. Então, se Deus se preocupa com 2 pardais, vocês valem mais do que muitos pardais. E Deus está dizendo aqui o seguinte, que Ele se preocupa comigo, com você, de um jeito tão especial e de um jeito tão íntimo, que Ele sabe até quantos fios você tem de cabelo na sua cabeça. Para os que têm cabelo na cabeça, né? Porque hoje tem muitos carecas aí. Mas para que você possa entender o que eu estou querendo dizer. Deus se importa até com quantos fios de cabelo você tem na sua cabeça. Eu imagino que você tenha algumas pessoas, né? Muitas pessoas que você ama na sua vida. Mas algumas pessoas que talvez você conta em uma mão, que você se importa a ponto, se for preciso, de dar o seu coração, os seus olhos, um órgão vital para salvar a vida delas. Pessoas que você de fato ama, talvez o seu pai, sua mãe, talvez sua esposa, talvez seus filhos, talvez um amigo, talvez o seu marido. Mas todos nós temos pessoas que nós amamos incondicionalmente. Aí eu te faço uma pergunta. Você ama alguém, se preocupa com alguém de um jeito especial a ponto
de parar para contar quantos fios de cabelo essa pessoa tem na cabeça? Bom, para essa pergunta não preciso nem de resposta. Claro que não, a gente não vai contar os fios de cabelo da cabeça de alguém, porque é algo insignificante saber se tem a quantidade que tem. E aí eu parei para pesquisar no Google e eu descobri que um adulto ele tem de 100 a 150 mil fios de cabelo na cabeça. E aí, o que eu quero trazer para você? Não sei se você está conseguindo entender o que eu estou querendo te dizer. Que Deus, ele se importa com você de um jeito tão íntimo e tão especial que ele conhece em você até as coisas que nós julgamos mais insignificantes, como quantos fios de cabelo você tem na cabeça. Então, quando eu li esse texto aqui, eu entendi o contexto, eu passei a entender que de fato Deus ele se importa comigo e com você de uma maneira íntima e especial. Deus ele se importa de uma maneira totalmente diferente do que nós nos importamos. Então Deus ele te conhece intimamente, ele se importa com você intimamente a ponto de contar os fios de cabelo da sua cabeça. Então, se até hoje você tinha dúvidas se Deus de fato se importa com você de uma maneira íntima e pessoal, eu estou aqui para te falar e te provar e declarar que Deus se importa com você de uma maneira íntima e especial. Indo um pouco mais adiante, olha o que a Bíblia diz em Salmo de número 139, ainda falando sobre a intimidade em que Deus se importa conosco. Olha só, Salmo de número 139. Senhor, tu me sondaste e me conheces. Tu sabes o meu assentar e o meu levantar. De longe estendes o meu pensamento, cercas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Não havendo ainda palavra alguma na minha língua, eis que logo o Senhor já conhece. O maior rei de Israel, Davi, o homem que foi conhecido e reconhecido por Deus como homem segundo o coração de Deus. Aqui em Salmo de número 139, ele reconhece que Deus sonda e conhece até os pensamentos de Davi, de que Deus sabe o que ele precisa antes mesmo dele pedir. Então estou aqui para enfatizar que além de Deus conhecer você e se importar com você a ponto de contar quantos fios de cabelo você tem na sua cabeça, Deus ele se importa com você a ponto de saber o que você quer antes mesmo de você pedir. Sabe quando, quem é pai, quem é mãe, vai entender o que eu estou falando agora. Às vezes o seu filho, eu tenho 2 filhos aqui, um de 10 e uma de 5. E tem coisas que às vezes meu filho e minha filha faz, e às vezes vem pedir alguma coisa, que só pelo jeito que ele chega, que ela chega, só pela cara que ele faz, que ela faz, eu já mais ou menos sei o que ele quer. E Deus, ele se importa comigo, com você, da mesma maneira e até muito maior, porque antes mesmo de você pedir, ele sabe o que você precisa, porque se importa com você a ponto de, além de contar os fios de cabelo da sua cabeça, sonda os seus pensamentos e te cerca por detrás e por diante. Esse é o Deus que eu estou falando para você nesse momento. Um Deus que se importa de fato com você. Não sei se você está sofrendo, não sei se você está com medo, não sei se você está passando por um momento de dificuldade, não sei se você acredita ou não acredita no Deus que eu estou te falando, mas independente do estágio que você esteja, de alegria ou de tristeza, de crença ou de descrença, não importa. Fato é, Deus te conhece e Deus se importa com você. E eu quero trazer para você aqui mais uma verdade que fala aqui em Isaías 55, versículo 8 e versículo 9. Olha o que diz aqui. Pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos que a terra, assim os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. E aí, aqui me traz mais uma coisa muito importante. Às vezes, eu me pego falando assim, pô, Deus, se Deus se importa comigo, por que Deus não realiza isso na minha vida? Se Deus se importa comigo, por que talvez Deus não faz logo esse projeto que eu quero? E aí eu ouvi outro dia um podcast do Thiago Brunet,
E ele falou algo muito forte, que um grande projeto fora do tempo pode se tornar um grande problema. E na minha vida já aconteceu isso, de eu ter um grande projeto está no meu coração, eu saber como executar, como fazer, ter a competência para fazer dar certo, só que fora do tempo. Não era o tempo daquilo na minha vida, isso me trouxe um grande problema. E aí eu falo, Deus, se o Senhor se importa comigo e me ama, como a tua palavra diz, a ponto de contar os fios de cabelo da minha cabeça, inclusive eu estou com alguns brancos já, por que então que o Senhor não faz isso dar certo? E aí Deus, ele vem aqui em Isaías 55 para dizer, pois os meus pensamentos não são os seus pensamentos, Jean. Nem os seus caminhos são os meus caminhos. Assim como os céus são mais altos que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos dos seus pensamentos. E aí me dá um choque de realidade, para falar assim, caramba, agora fez sentido. Esse meu projeto, esse meu pensamento, eu não perguntei se era o pensamento de Deus para minha vida. E aí eu faço algo fora do tempo e fora do propósito de Deus para mim, e com isso eu sofro. E aí eu estou sofrendo não porque Deus não se importa, mas por consequência das minhas escolhas feitas no tempo errado. E aí eu sofro não porque Deus não se importa, mas porque estar de pé na terra, estar vivo na terra, eu estou sujeito a problemas e a dias maus. Jesus disse, no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então eu passei a entender que os meus problemas não é porque Deus não se importa, é porque eu estou sujeito a passar por eles, por diversas coisas que eu posso influenciar ou não, mas eu passo por eles. E aí para poder fechar esse meu insight com você, do que eu tive aqui em relação à palavra de Deus, e trazendo muito para minha vida, o que eu quero trazer para você é o seguinte. Primeiro, Deus se importa com você de uma maneira íntima, pessoal e especial. De uma maneira tão grande e poderosa que você jamais vai ser capaz de se importar com alguém, por mais que você ame, como Deus se importa com você. Segundo, Deus conhece você intimamente, e Ele sonda o seu coração, e Ele sabe o que você precisa. Terceiro, os pensamentos dele ao seu respeito são muito maiores do que aquilo que você possa projetar e imaginar. Então, com tudo isso, eu aprendi que eu preciso confiar em Deus, que Ele se importa comigo. Eu preciso confiar que Ele me conhece e Ele sabe de tudo que eu preciso. E eu preciso acreditar que o plano e o projeto dele na minha vida é muito maior do que aquilo que eu possa imaginar e projetar. Com isso, eu aprendi o quê? Que Deus, se importando comigo e me conhecendo, eu me coloco diante dele e falo, Deus, a partir de agora, eu não quero mais viver os meus sonhos e nem os meus projetos, e nem as minhas ideias. Eu quero viver os teus sonhos, projetos e ideias que o Senhor tem para mim. Eu não estou transferindo para Deus a responsabilidade do meu sucesso. Muito pelo contrário, eu estou compartilhando com Deus a minha vida e aceitando que Ele, sendo a voz do futuro. Tem uma pregação do David Leonard, que eu vi no YouTube, que ele fala sobre Deus ser a voz do futuro, que te conhece no futuro, falando com você agora. Então, que Deus, sendo a voz do futuro, me olha agora e sabe o que é melhor para mim. Então, a partir do momento que eu entendi isso, todas as decisões que eu vou tomar na minha vida, hoje eu coloco diante de Deus e falo, Senhor, eu tenho essa decisão para tomar. Eu tenho essa decisão para tomar. Eu tenho esse projeto que veio no meu coração. Ele veio do Senhor ou é o engano do meu coração? Ele veio do Senhor ou é a minha ansiedade para não falar mais alto? Como que eu devo proceder? Me mostra, me ajuda e traz para mim as melhores coisas. Agindo assim, se em algum momento eu errar, eu sei que foi a permissão de Deus para o meu crescimento. Mas eu tenho certeza que agindo assim, a minha vida vai fluir muito mais. E a tua também. Então, para fechar, olha só, Deus se importa com você. Muito obrigado por você estar aqui assistindo esse vídeo. Você está no canal Jean Mendes e aqui eu falo sobre fé e espiritualidade, falo sobre desenvolvimento pessoal, sobre negócios, minha área é a área comercial, e é sobre isso que a gente vai falar aqui, sobre todas essas coisas, porque eu entendo que a nossa vida, a nossa família, a nossa fé, nosso emprego, nossos negócios, é uma vida só. Não tem como você separar, uma hora eu sou isso, não, você é isso
e todas as áreas estão juntas e misturadas e fazem parte do cotidiano, então aqui a gente vai compartilhar sobre tudo. Beleza? Deus abençoe você e até o próximo vídeo.